Vamos falar um pouco sobre a unidade de medida chamada grama. O grama. O grama é uma unidade de medida utilizada para medir a grandeza chamada massa. Você intuitivamente já conhece essa ideia do que é o grama, mas vamos comparar dois objetos, aqui uma pena e uma pedra. Uma pequena pena, nós podemos dizer que tem, entre aspas, pouca massa. Uma pedra, por outro lado, nós dizemos, uma pedra grande, que tem muita massa. É na linguagem comum, pouca entre aspas, muita entre aspas, porque pouco e muito é sempre relativo a um contexto. Neste caso, estou comparando a pena com a pedra. A pena, a gente diz que é levinha e a pedra é muito pesada. A ideia de massa está relacionada à ideia do que nós chamamos de peso, mas mais para frente, quando você estudar física, você vai ter clareza de que massa e peso estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Neste exemplo aqui, uma pena tem pouca massa, uma pedra grande tem muita massa, e a ideia de massa está relacionada à ideia de quanta coisa está ali. Quanta matéria está ali? Essa também não é a definição formal da física, mas é para você criar uma ideia a respeito. Relacionando peso e massa, quando você está no mesmo planeta, a mesma distância do centro do planeta, ou seja, a mesma altitude, digamos, então, mais massa significa mais peso, menos massa significa menos peso, que é o que normalmente nós fazemos no nosso dia a dia. Outra unidade bastante utilizada para medir massa é o quilograma. Inclusive, você facilmente fala para algum amigo, por exemplo, quantos quilogramas você pesa? Pesa, entre aspas, você está, na verdade, perguntando quanto ele tem de massa. Mas tudo bem, no dia a dia nós falarmos assim. Quilograma. O que é o quilograma? Bem, você rapidamente percebe que quilograma é uma palavra que termina em grama, ou seja, tem relação com grama. E o que significa quilo? Quilo é um prefixo que significa exatamente 1000. Então, quilograma é igual a falar 1000 gramas. Se eu disser, por exemplo, 2000 gramas, eu posso simplesmente falar 2 quilogramas. Vamos tentar entender um pouco o que é que significa na prática 1 grama, 1 quilograma, 10 gramas, 100 quilogramas, olhando para algumas situações reais. Aqui temos alguns objetos, pessoas, animais, para a massa dos quais nós vamos olhar um pouquinho. Para você ter uma ideia, nós temos aqui um clipe de papel que tem massa de aproximadamente 1 grama, para você saber o que é, para você ter uma ideia do que é. Pegue um clipe e verifique. Este símbolo que você vê aqui significa aproximadamente, em torno de. Então, um clipe de papel tem massa em torno de 1 grama. Existem outros tipos de clipe de papel que tenham massa menor ou maior que isso, por exemplo, meio grama, um clipe de papel bem pequenininho. Mas aqui é para que você possa, segurando na mão um clipe, ter uma noção de aproximadamente o que é 1 grama. Algo que tem um pouco mais de massa é um lápis. Um lápis tem a massa de aproximadamente 5 desses clipes. Portanto, uma massa de aproximadamente 5 gramas. Veja que medir é comparar. Então, se um clipe tem 1 grama de massa, algo que tem 5 gramas de massa quer dizer que tem a massa de 5 clipes, 5 vezes a massa do clipe. Algo que tem um pouco mais de massa, então, um pequeno rato, tem massa de aproximadamente 20 gramas, o que seriam 4 lápis ou 20 clipes de papel. Mais massa um pouquinho, nós temos num filhote de gato, em torno de 200 a 300 gramas, seriam 200 clipes de papel, ou até 300 clipes de papel. Para você poder comparar aqui na mesma foto do gatinho, o pequeno rato a que eu me referia teria um tamanho em torno disso aqui. Eu poderia fazer um desenho melhor do rato, mas apenas para comparar o tamanho do gato em questão, o filhote, com o pequeno rato que teria este tamanho pequenininho. Vamos passar, então, a outras situações em que nós temos centenas ou milhares de gramas. Lembrando que G é a abreviação ou a sigla correta para grama. Do mesmo modo que o kg
é a abreviação correta para quilograma. E aqui, se você tomar como exemplo um livro grosso de capa dura, ele vai ter uma massa de aproximadamente 1 kg. Claro, existem livros muito maiores e com mais massa e livros muito menores com menos massa, mas aqui, para você ter uma ideia, alguns livros escolares com capa dura, mais grossinhos, têm massa de aproximadamente 1 kg. E lembre-se de que 1 kg é equivalente a 1.000 gramas. Um gato adulto tem, então, em torno de 3 a 5 kg, 3.000 a 5.000 gramas, ou entre 3 e 5 livros deste tipo. Repare que o gato adulto tem uma massa em torno de 10 vezes maior do que a do gato filhote. Indo para seres um pouco maiores, temos aqui um ser humano, este é o próprio Salman Khan, da Khan Academy, e a massa dele é de aproximadamente 70 kg, que, se você observar, também é de aproximadamente 10 vezes o de uma criança bem pequenina, de um bebê. Maior ainda, nós teríamos esta vaca. Esta vaca tem massa de aproximadamente 750 kg, ou seja, a massa de 10 adultos, como este de 70 kg. Existem outras unidades para que se meça a massa, por exemplo, a libra, mas agora vamos tratar no sistema internacional grama e quilograma. E agora uma pequena pergunta. A massa da vaca equivale à massa de quantos clipes de papel deste aqui? Bem, você pode simplesmente lembrar que o clipe de papel tem massa de 1 grama. E aqui temos a vaca com massa de 750 kg. Cuidado para não achar que são 750 clipes que correspondem à massa da vaca. A massa da vaca é de 750 kg, ou seja, 750.000 gramas. Portanto, a massa da vaca é de 750.000 clipes de papel como estes daqui. Espero que você tenha criado uma boa ideia do que é o grama, do que é o quilograma. Pratique! Até o próximo vídeo.